Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Muitas perguntas, né? Pelo menos eu, quando leio esse texto, tenho algumas. Então mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos consultando à medida em que vamos conversando. Pois então, na narrativa de Mateus, a gente viu semana passada que José é o foco da sua história, né? Maria havia sido, segundo Lucas, né, contemplada pelo anjo e conhecido então da parte de Deus o milagre que aconteceria na sua vida, embora Mateus não narre dessa forma, porque Mateus já aborda depois da genealogia, né, mostrando que Jesus era descendente de Davi, que Maria se encontrava já grávida. Ele não vai focar o anúncio do anjo a Maria, mas o sonho de José com um anjo que dizia para ele não ter medo, já que ele pensava em se divorciar dela, né, suspeitando de uma traição, porque aquilo que estava acontecendo era algo do Espírito Santo. Então, o foco de Mateus é José, provavelmente porque Mateus conhecia o Evangelho de Lucas. Então ele vai trazer uma abordagem um pouco diferente de Lucas para complementar, quem sabe, aquilo que Lucas não havia dito. Da mesma forma, não vai repetir, pelo menos nesse início, detalhes, informações que Lucas já trouxe no seu Evangelho. Esse segundo aspecto da narrativa do nascimento, ele vai dizer que Jesus já está em Belém. Então você não tem o censo, não é? Que é narrado em Lucas. O que é o censo em Lucas? É uma contagem do povo, né, por parte de Roma, e que as pessoas deveriam retornar para a cidade de onde elas pertenciam, para que então houvesse o censo. Diz Lucas, né, que José e Maria retornam para Belém, o que vai fazer com que a gente compreenda que eles não eram oriundos de Nazaré. Eles, na verdade, eram de Belém, por isso retornam para Belém para o censo. Estavam em Nazaré, mas nasceram, né, pelo menos José nasceu em Belém. Então eles retornam. Estou aqui reconstruindo essa narrativa para a gente entender o que eles estão fazendo em Belém, já que o texto já começa dizendo que eles estão por lá, né?
Jesus nasce em Belém, diz o texto, e ele frisa, né, Belém da Judéia, para que não houvesse nenhum tipo de confusão, porque haviam outras cidades com o nome de Belém. Belém da Judéia, e isso se dá no tempo do rei Herodes. Vamos lá, esse Herodes aqui não é o Herodes lá de Jesus, né, do julgamento de Jesus. Esse aqui é Herodes o Grande, que era o rei, né, de Judá, o rei da Israel daquele tempo, colocado lá pelos romanos. Esse Herodes o Grande era um político, né? Era alguém que tinha muita força política. Dizem, né, os comentaristas e estudiosos que era um excelente construtor, porque ele foi o responsável pela reforma no Templo de Jerusalém, que começou 20 anos de Cristo e terminou ali no ministério de Jesus. Já estava construído, na verdade haviam partes que não haviam sido terminadas ainda, mas essa obra é toda desse Herodes o Grande, além de outras construções, né, daquele período, que são construções realmente magníficas. Ele era um ótimo construtor, era um ótimo político, mas amava o poder. E eu não falo isso somente com base no que Mateus vai dizer para a gente, mas, por exemplo, Flávio Josefo, que é sempre supracitado, né, porque é um historiador do primeiro século e descreve muita coisa desse período que vem realmente ajudar a gente a compreender a narrativa dos evangelhos no que tange a questão cultural e histórica. Vai dizer que esse Herodes aqui, ele era tão sedento por poder, que ele mandou matar seus 2 filhos, com base em teorias conspiratórias que nem prova haviam, de fato, de que eles estavam tentando alguma coisa contra ele. Então ele mata os 2 filhos e mata também sua esposa, amada esposa, chamada Mariana. Quem é essa Mariana? Eu não vou gastar muito tempo nisso, mas para que você tenha, quem sabe, um vislumbre do que era esse período, né? A Mariana, ela era judia, né, descendente dos Asmoneus. Alguém aqui já provavelmente leu sobre os Macabeus, né? Revolta dos Macabeus, ouviu falar. Isso realmente aconteceu por volta de 100 anos antes de Jesus, porque Jerusalém havia sido conquistada e o templo havia sido maculado, né? Já havia realmente um movimento por parte dos Macabeus para tentar expulsar os invasores, né? Que era Antíoco Epifânio, um rei bem conhecido, um rei persa, que tentou de todas as formas acabar com o judaísmo e que foi expulso pelos Macabeus. Os Macabeus, eles vão iniciar um período de reino chamado Reino dos Asmoneus, não só na questão monárquica, como também na questão sacerdotal. Os sacerdotes eram asmoneus, os reis eram asmoneus, e então, com a chegada de Roma, essa casta vai ser a casta oficial ali, sacerdotal, sendo manipulada à medida em que os romanos achavam ser interessante, né? Por que isso é importante? Porque o Herodes aqui, ele é alguém não bem quisto por Israel, porque ele não é totalmente judeu. Ela era a esposa, ele não. Ele era idumeu. O que é idumeu? Na verdade é filho de Edom. Edom era a descendência de Esaú, que não era visto como descendentes, né, diretos da promessa que Deus havia feito a Abraão. Então ele impunha o seu reinado pela força. Ele impunha pesados impostos sobre aquele povo, né, sobre os judeus. Ele impunha trabalhos forçados. Ele, em qualquer movimento que ele considerasse ser um risco para a sua autoridade, ele mandava matar. Você tem ideia, além dele ter matado os 2 filhos e a esposa Mariana, né? Esposa que ele matou e depois construiu uma torre em homenagem, vai entender, né? A Torre Mariana, até citado em Atos. Ele, no dia da sua morte, havia programado o massacre de vários líderes judeus. Mesmo morrendo, ele queria matar um monte de gente. Então, por isso,
Ou isso também explica o porquê de Herodes querer saber onde o menino vai nascer. Não é porque ele queria adorar, a gente vai chegar nisso, mas porque ele queria matar a criança. E você vai perceber que o capítulo 13 já começa a falar da fuga da família, né? José, Maria e Jesus, porque o Herodes vai dar início ao que é chamado da matança dos inocentes, né? Ele vai matar toda criança daquele período, porque realmente ele achava ser uma ameaça para o seu império. Uma coisa interessante para a nossa introdução aqui é que Mateus vai dizer para a gente que Jesus estava em Belém, né? Nasceu em Belém no tempo do rei Herodes. Herodes morreu, Herodes o Grande, 4 antes da data que nós conhecemos ser o nascimento de Jesus, né? Então, o que os historiadores dizem é que provavelmente Jesus nasceu antes de Cristo, 4 anos antes do que nós consideramos ser o nascimento de Jesus. Isso é um erro, né, de datação que foi ficando, né, por parte da Igreja Católica. Mas se Herodes morreu em 4 antes de Jesus, e se Jesus nasceu no tempo de Herodes, Jesus não pode ter nascido 5 anos depois de Herodes. Ele nasceu enquanto Herodes ainda era vivo. Então os estudiosos datam o nascimento de Jesus por volta de 5 a 4 anos antes do Annus Domini, né? Dos anos, ou do ano do nascimento do nosso Senhor Jesus. E você entende muito bem. Então, assim, por essa cronologia, nós estaríamos em 2030, né? Ou 2029 depois do nascimento de Jesus, a título de curiosidade aqui para o texto. O que o texto diz mais para a gente? Diz que ele nasceu em Belém da Judéia, que diz mais do que a gente imagina, porque você vê o presépio, né? No presépio está como? Tá os pastores, né? No presépio, os animais, bonitinhos, fofinhos, né? A estrebaria e os 3 reis magos, não é isso? Não é nada disso, tá? Essas coisas não aconteceram tudo ao mesmo tempo, e na narrativa dos evangelhos você vai ter um Jesus que vai nascer em Belém, porque eles tinham casa em Belém, eles tinham parentes em Belém, eles vieram de lá. No dia da chegada deles estava cheio por causa do censo, não é? E então ele vai nascer na estrebaria, não no presépio, né? Mas a estrebaria era um lugar aceitável. Quando a casa estava lotada, o lugar dos animais era super normal receber pessoas lá. Então aquele discurso, né, natalino que a gente conhece, não deram lugar para o Messias, não é bem assim não, a coisa estava lotada e o único lugar que tinha era nessa parte que era dentro da própria casa. A casa era dividida em cômodos e uma parte da casa era dos animais, que convivia com as pessoas, né? E eles ficaram naquela parte. E que Lucas vai dizer para a gente, por exemplo, que Jesus é levado para o templo para circuncisão, não é isso? No tempo de Herodes ainda. Então Herodes não havia mandado matar ainda a criança. Então provavelmente quando os magos do Oriente visitam Jesus, já havia se passado em torno de 1 a 2 anos que eles estavam em Belém. Então eles foram para Belém para o censo, ficaram por lá porque tinham moradia lá, ou de parentes ou deles mesmos, vai saber. Permanecem em torno de 2 anos. Nesse período eles vão a Jerusalém de novo para a circuncisão e apresentação da criança ao templo, retornam para Belém, e aí sim agora os reis magos, que não são reis, né, e nem magos, vão procurá-los. Então desconstrói essa ideia do presépio com todo mundo junto, não foi bem assim. Primeiro os pastores, né, anos depois, 2 anos aproximadamente, esses reis magos ou magos do Oriente vão procurá-lo. Quem são essas pessoas? Eles não são magos, né, a lá Senhor dos Anéis, né, nem Crônicas de Nárnia, e nem Merlin, ou algo do tipo, se é que você está pensando assim. A palavra mago vem do grego magoi, que significa astrônomo, ou estudioso do céu.
Tudo bem que essa palavra ela dá margem para outro tipo de prática, outros tipos de práticas mágicas, normalmente praticada por charlatães. Mas esses aqui são homens sábios, né? Estudiosos dos astros. Não confunda isso com signo, né? Que não tem nada a ver. Na verdade, nesse período, principalmente naquela região da Pérsia, da Babilônia, se estudavam os astros, as estrelas, a movimentação dos planetas, né? E com base nessas observações se chegava a algumas conclusões. Mateus não está dizendo que isso é certo ou que é errado, mas sim que esses homens entenderam a sua maneira. Tem mais informação para a gente entender o que eles foram fazer lá, mas entenderam na sua maneira de estudar, né, o céu, né, de estudar o movimento das estrelas, que um rei havia nascido em Jerusalém, ou em Israel. Mas como que eles chegaram a essas conclusões? Nós não sabemos, porque não temos a informação. Mas o Carson, que é um erudito do Novo Testamento, vai trazer uma informação bem interessante. Ele vai dizer que se eles vieram da região da Pérsia e com base na distância que eles percorreram, é provável que eles tenham vindo da Babilônia. E a Babilônia, assim como a Pérsia, havia uma comunidade judaica muito grande e de muita influência. Então há a possibilidade, né, isso é uma teoria, né, de que esses reis, que não são reis, né, ou esses sábios do Oriente, conhecessem a comunidade, conhecessem os livros do Antigo Testamento, que era compartilhado por essas comunidades, e perceberam em alguns sinais, como o sinal da estrela, que a gente vai falar, que era o tempo esperado de nascer o Messias em Israel. Mas como é que eles chegam à conclusão que uma estrela tem a ver com o Messias, né? Se você ler, por exemplo, Neemias 24:17, é um texto considerado messiânico pelos judeus, que fala que de Jacó virá uma estrela. Então, esse texto é um texto provavelmente que está na mente de Mateus, interpretado por essa comunidade judaica na Pérsia ou na Babilônia, que levou a esses sábios, né, que não são magos e muito menos reis, né, a buscarem saber onde é que esse rei, afinal de contas, estava nascendo. Tá bom, mas por que a gente chama eles de reis, né? Isso é na verdade, uma lenda medieval. No período medieval, ali por volta do século V, VI, começou com esse negócio de que eles eram reis. Uma tentativa, quem sabe, de mostrar que Jesus era um rei também e que outros reis vieram adorá-lo, já que existem textos no Antigo Testamento que falam de outros reis vindo adorar Jesus. Mas eles não são reis, o texto não fala isso, fala que eles são magóis, são sábios. De onde veio então que eram três, né? Não eram três, pelo menos o texto não fala que eram três. Na verdade, há igrejas mais orientais que falam que foram 12. E aqui no Ocidente, 3, né? O número 3 por causa, provavelmente, dos presentes que eles trouxeram, né? E aí, no final da história, se criou até nome, né? Gaspar, Baltazar e Melchior, né? Mas não são nomes deles. E, inclusive, nesse tipo de lenda, um é até negro, né? Para, quem sabe, mostrar ali cada um vindo de um continente, né? Mas o texto não diz isso. O texto diz que todos vieram do Oriente, né? Então, não são reis, não são magos da maneira como a gente entende hoje, e não são três. São simplesmente homens sábios, não sabemos o número, que vieram buscar a informação de onde o rei havia nascido. Então, eles seguem uma estrela, né? Pergunta também que a gente vai dizer, que história é essa de estrela, mano? Porque a gente vê nas peças infantis, né? Já fiz algumas, né? E a estrelinha vai na frente, né? E os magos vão atrás, seguindo a estrela. Gente, a gente não sabe, né? E quando eu falo gente, eu falo... nenhum pastor, nenhum estudioso sabe o que de fato aconteceu aqui. Porque não se tem tanta informação no texto. Há tentativas de explicar fenômenos realmente astrológicos, né? Que houve realmente a fusão de planetas
isso é possível datar, né? Tem textos fora o Novo Testamento que falam de eclipses, do próprio cometa Halley, né? Tem uma outra teoria que fala de uma estrela realmente morrendo, né? Uma supernova hoje, e que produziu uma luz. A gente não sabe, e também não sabe se era um sinal mesmo da parte de Deus, né? Porque questionar uma luz, né, que eles consideraram ser uma estrela, diante de tamanho milagre, uma virgem que concebe e dá luz a uma criança, né, sem ter se casado, um Messias que faz milagres, que ressuscita mortos, que morre na cruz e ressuscita no terceiro dia, seguir uma luz é o de menos, convenhamos, né? Então não é motivo realmente para nós abandonarmos, né, a hipótese de que Deus havia mostrado realmente um sinal. Para eles fosse uma estrela no céu que os orientava, fosse realmente uma luz que direcionava a trajetória deles. Mas eles chegam então, chegam na cidade perguntando no versículo 2 o seguinte: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Então a pergunta deles não é onde está aquele que nasceu e que virá a ser rei, ou algo do tipo, né? Eles já reconhecem que esse personagem que eles estão à procura já descende de Davi, tem direito ao trono. Não vai reinar imediatamente, é uma criança, mas no futuro próximo reinará, porque ele é o herdeiro, né? Essa é a ideia aqui. Eles não estão procurando ninguém que vai se tornar rei de maneira política, né? ou levantado pelo povo, ou qualquer coisa assim, mas alguém que nasceu e que herdará, porque era assim que se compreendia o Messias. Mas eles vão para onde? Eles vão para o centro, né? Onde estava o rei. O texto diz para a gente que eles chegaram até o rei Herodes, né? No tempo do rei Herodes, no versículo 2, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos uma estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se com toda a Jerusalém. Então eles vão parar em Jerusalém, né? No palácio do rei, porque são homens sábios do Oriente, representam o seu povo, por isso foram recebidos. E era muito comum, sábios de outros países visitar, trazer presentes, serem recebidos, e vice-versa. Isso era comum acontecer. Até aqui não tem nada em comum, a não ser o fato deles estarem procurando esse tal rei. Mas eles dizem que eles estão procurando tal rei para adorá-lo. Aí a gente está vendo, olha, eles vão adorar Jesus, né? Vão cantar louvores. Não é isso que o texto está dizendo. O adorar aqui é se prostrar no sentido de reconhecer que ele é rei, prestar homenagem, né? E dar presentes. A palavra no grego é proskuneos, e dependendo do contexto, pode ser adorar no sentido de adorar uma divindade, ou no sentido de respeito, né? Reconhecimento de que aquele indivíduo realmente é alguém que merece o prostrar-se. É claro que Mateus, que vai narrar a adoração em outros momentos, vai dizer para a gente que esses reis estão adorando mais do que sabem, né? Não reis, né? Os sábios. Eles estão num movimento de reconhecimento de Jesus, de presente de Jesus, mas a palavra proskuneos para Mateus realmente vai além do que os próprios magos sabem, porque os leitores de Mateus adoram a Jesus. Então a palavra realmente ela sugere que eles estão fazendo algo sem ter o conhecimento total, pleno da pessoa de Jesus. Então eles vão perguntar a Herodes. O versículo 3 diz que ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, né? E com ele toda a Jerusalém. Então por que ele se perturba? Porque Herodes sabe do que se trata o Messias. O Messias é um rei davídico, né? As profecias apontam para um rei que lideraria Israel e que elevaria Israel a um status de nação reconhecida mundialmente, né? Era assim que eles pensavam que realmente seria o reino do Messias. E para Herodes é uma ameaça total, porque ele não quer dividir poder com ninguém, e se nasceu algum tipo de Messias, algum tipo de rei, não interessa o que os profetas dizem. Ele simplesmente ficou abalado porque
ele percebe riscos, né? Ele percebe uma ameaça no nascimento de um Messias. Agora você vai perceber uma coisa interessante aqui. O texto diz também que no versículo 4, Herodes convoca os principais sacerdotes e os mestres do povo, não é isso? Ele vai convocar os principais sacerdotes, isso é, os saduceus, né? Os saduceus eram sacerdotes nesse período, e os mestres do povo eram os escribas, fariseus, não é? Você vai ter aí dois grupos que discordam, que não se entendem, mas convocados por Herodes para trazer respostas, né? Ele sente realmente a necessidade de ter mais informação daquilo que os magos trouxeram. E aí o que eles vão dizer? Depois de convocar todos os principais sacerdotes e mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Ele tem interesse em saber também, eu quero saber também onde vai nascer. Aí no versículo 5 diz que eles responderam, em Belém da Judéia, pois está escrito pelo profeta, que na verdade é Miqueias 5:2, né? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então havia uma profecia de que o Messias nasceria em Belém, né? E Belém era a terra de Davi, né? Onde Davi havia nascido. Davi era um pastorzinho em Belém, né? Musiquinha de criança que a gente canta, ou cantou um dia, ou ensina, né? Ele era um pastorzinho lá em Belém. E a promessa é de que o Messias seria descendente de Davi e nasceria em Belém. Então, os estudiosos, os sacerdotes sabiam disso, conheciam a profecia e vão esclarecer aqui e dar, quem sabe, uma direção para os sábios e para Herodes, que está mal intencionado. Mas tem um detalhe aqui interessante, que a gente pode parar agora para fazer uma aplicação, já que eu tenho tanta informação e você anotou tanta coisa aí no seu papel, né? O nascimento de Jesus, em Mateus, ele revela algumas coisas para a gente sobre o coração desses personagens no texto. O primeiro dele é o Herodes, eu já disse para você, que é o rei, é o político romano, né, judeu idumeu, fantoche romano, que ali representa o poder, a instituição. E qual é o sentimento que brota no coração de Herodes com a informação de que o Messias havia nascido? Medo, ameaça, não é isso? Isso vai ser algo que vai ser carregado por Mateus até o final do seu evangelho, porque a pergunta que o Pilatos vai fazer para Jesus é sobre se ele era o rei dos judeus, né? Porque não poderia haver outro rei, somente o imperador. Então, o mesmo sentimento que Herodes tem aqui, de ameaça, é o sentimento que vai produzir a acusação para matar Jesus no final do seu ministério, antes da sua ressurreição. Então, a pessoa de Jesus produz no poder institucionalizado, produz naqueles que desejam e que amam o poder, insegurança. Sempre foi dessa forma. Sempre produziu insegurança. Porque a igreja, quando realmente é uma igreja sólida, uma igreja centrada na pessoa de Cristo, uma igreja realmente que busca a verdade nos evangelhos, sempre será uma ameaça para aqueles que amam o poder. Porque é um corpo, porque há coesão, porque o evangelho de Cristo é justamente sobre produzir em homens pecadores e mulheres pecadoras um corpo que ele diz e chama de seu. O corpo de Jesus, cujo líder é Cristo. Por isso que no primeiro personagem trazido por Mateus aqui, da nossa história, além dos magos, né, dos mágicos, dos sábios, é realmente o poder institucionalizado temendo aquele que é o verdadeiro rei. Não é um idumeu, não é um meio judeu, não é um político, não é alguém que realmente trabalhou duro para chegar lá. Quem tem direito ao trono é a pessoa de Cristo. Por isso que todo o poder institucionalizado, isso vai se dar na vinda de Jesus, isso se dá hoje, se dá em toda a história do mundo, não é? Onde a igreja, como falei, se encontrou de maneira
saudável foi perseguida, não é? Sempre foi perseguida. A acusação de Roma para a matança dos cristãos no primeiro século, no segundo século, no quinto século, era justamente de traição, porque a igreja não reconhecia o imperador como seu senhor, e sim Cristo, não é isso? Então, o primeiro aspecto dessa parte é o poder institucionalizado que teme o poderio e realmente a soberania daquele que é o Rei Jesus. Mas tem um outro aspecto desse primeiro momento, que é a religiosidade demonstrada através dos sacerdotes, não é isso? Porque tem a reunião do Herodes, Herodes está com medo, quer saber onde vai nascer, ele chama quem? Os sacerdotes, né? Os fariseus e os saduceus, os fariseus como doutores da lei e os saduceus como sacerdotes. E eles conhecem o texto do Antigo Testamento, eles conhecem as profecias, mas Mateus diz que eles não, é em Belém, e isso os leva a procurar também o Messias? Não, é estranho demais isso aqui. E a gente poderia se perguntar por quê? Por que eles, né, quem sabe, estimulados pela busca dos sábios, pelas profecias do Antigo Testamento, por que eles não saíram à procura? A gente pode dizer, por exemplo, que eles poderiam ter ficado com medo de Herodes, né? Porque Herodes era um assassino, e qualquer movimento no sentido de reconhecer qualquer tipo de outro rei ia sofrer consequências. Mas isso não impede eles, por exemplo, de saírem às escondidas, né? Ou qualquer coisa, já que o Messias era algo esperado por Israel. Mas há um comodismo da parte dos sacerdotes, eles não fazem absolutamente nada, a não ser identificarem, quem sabe, as profecias do Antigo Testamento e ficarem aqui indiferentes à possibilidade do nascimento do Messias. Você consegue imaginar isso? Pô, eles estudavam isso. Há uma esperança messiânica, o Messias vai vir, o libertador vai vir, o rei, né, descendente de Davi virá para nos libertar da própria Roma, né? E aí quando os sábios chegam, né, com essa novidade que eles estão em busca, o texto diz para a gente que nem uma coceirinha no ouvido eles tiveram. Quem sabe os sacerdotes e a religião daquele tempo, assim como Jesus vai mostrar, não é? Estava muito bem assentada no seu lugar de religião oficial do império, sabe? E qualquer movimento que pudesse gerar desconforto, mudança, que é o que vai acontecer no ministério de Jesus, quando ele começa a acusá-los, né, e quando ele começa a demonstrar falha naquele sistema, e eles se sentem inseguros, com medo de perder o lugar que eles tinham, né, o lugar de reconhecimento por Roma, o lugar do benefício, realmente gerou uma estagnação, uma indiferença, tanto com o nascimento, tanto com o ministério. E aí, no primeiro momento, eu poderia dizer para você que, quando nós buscamos conhecer Deus, quando nós buscamos respostas em Deus, porque os magos estão procurando isso, né? Os sábios estão procurando isso. E a gente procura justamente na institucionalização da coisa, a gente procura na política respostas de Deus, a gente procura nas personalidades respostas de Deus, a gente procura naquilo que não representa Deus como se representasse, forçando quem sabe um pouquinho a nossa crença, né? Forçando quem sabe um pouquinho o texto, forçando quem sabe um pouquinho o próprio cristianismo para alcançar, quem sabe, respostas, porque as coisas não estão boas. A gente quebra a cara, porque nunca foi sobre isso. Sempre foi pela direção espiritual da parte de Deus. Deus mostra um sinal para eles. Eles deveriam ter seguido o quê? O sinal. Mas o que o texto fala para a gente? Que quando eles chegaram em Jerusalém não tem mais sinal. Aí tem Herodes. Percebe isso no texto? Vamos falar mais disso. Primeiro aspecto, o poder centralizado, institucionalizado, político não responde nada, só gera problema. Segundo aspecto, procurar respostas na religião, enquanto religião não resolve o problema de ninguém, não traz respostas. E sabe por que as pessoas procuram a religião? Para se sentirem bem, na maioria das vezes.
para serem aceitas, quem sabe pela própria consciência, como se tivessem, através da religião, se tornado pessoas, quem sabe, aptas para serem aceitas por Deus através das suas próprias forças, das suas próprias obras. Embora não seja essa a tônica do texto, mas a religião, gente, enquanto religião somente, quando eu falo religião, eu falo desprovido de qualquer, quem sabe, de qualquer ação da parte de Deus, aquilo que os homens fazem com as próprias mãos. Ela está muito feliz do jeito que ela está, obrigado. As respostas estão prontas. E não vai fazer você ir para lugar nenhum. Entende isso? A religião, enquanto religião, não te desafia. A religião, enquanto religião, não te mostra quem Deus é. A religião, enquanto religião, está no lugar de conforto, o homem no centro. Daqui nós estamos, daqui não saímos. E se você quiser ser nosso amigo, sente-se conosco. Olha o que a religião faz. Nada. Não faz absolutamente nada. E o terceiro grupo desse texto são os escribas. Sabe quem eram os escribas? Chamados de doutores da lei. Não é isso? A gente, quem sabe, pensa muito pequeno. Acha que escriba era só quem copiava, né? Aí eles copiavam. Não. Eles eram pessoas que, para o período de Jesus, além de serem grandes mestres, grandes conhecedores, eles eram os advogados daquele tempo, porque a Constituição de Israel era o Antigo Testamento. Eles poderiam defender quanto acusar, porque eles conheciam. Eles eram pessoas cheias do conhecimento das Escrituras. E o que é que eles fazem? Nada. Você sabe por que eles não fazem nada? Se você ler os comentários, é provável que os escribas não tenham feito nada porque eles concluíram que o Messias não voltaria naquele tempo, ou não viria naquele tempo. Seria algo mais para frente. Então, assim como foi o ministério de Jesus, o posicionamento dos escribas era só de provar um ponto. Era só de defender a sua teologia. Eles não estavam abertos à revelação de Deus. Eles não estavam abertos a conhecer aquilo que Deus tinha para mostrar para eles. Só queriam provar alguma coisa. Só queriam provar que eles estavam certos e que a sua teologia era a melhor possível. Da mesma forma, os legalistas, do nosso tempo, aqueles que estão muito mais preocupados em demonstrar que estão com a razão do que necessariamente conhecer as Escrituras, conhecer o Jesus revelado pelas Escrituras, também não respondem nada. Então você tem em Mateus o poder institucionalizado, a religião, os legalistas e o terceiro grupo, que é de quem a gente vai falar agora, os magói, os sábios. Eles seguiam uma estrela, como falei, um sinal, uma luz, um astro, o que você quiser, mas era aquilo que estava conduzindo eles. Correto? Então eles saíram da sua terra, e se eles saíram da Babilônia, eles viajaram meses até chegarem em Jerusalém, guiados por este sinal. Correto? Mas aí, qual a conclusão que eles chegam? Vamos então, já que é o rei, vamos então para o centro. Vamos então falar com o rei vigente. Vamos então falar com a religião oficial. E a gente vai obter respostas. E aí o que acontece com o sinal? Não tem mais. Eles só vão reencontrar o sinal depois que eles saírem de Jerusalém. Percebe isso? É isso que o texto diz para a gente, que depois, no versículo 4, do Herodes convocar os sábios e tal, vem a profecia no versículo 6. No versículo 7 ele vai chamar os magos, Ele chama eles secretamente e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. Aí eles conversam quando eles viram mais ou menos, e diz assim no 8: enviando-os a Belém, disse-lhes: ide perguntai cuidadosamente sobre o menino, quando o achardes avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Aí diz o 9: depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Então eles perderam o sinal.
nesse momento que eles estão em Jerusalém, eles não têm sinal. Eles têm um rei querendo enganar eles. Mas quando eles retornam para a trajetória, abandonam ali a Jerusalém, eles voltam a ser guiados pelo sinal de Deus, a estrela, a luz, seja lá o que for. E o que isso mostra para a gente? Muita coisa, né? Eles querem respostas, não querem? Eles querem saber quem é o Messias. E você quer saber quem é o Messias? Como ele é? Quem ele é? Você quer conhecê-lo? Você quer conhecer a Jesus? Você quer saber realmente os desejos que estão no coração de Jesus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida, coisa que a gente persegue, né? Você quer saber quais os projetos de Deus para a sua vida? Seus olhos precisam estar onde? Em Deus. Essas respostas vêm de Deus. Essas respostas não vêm de coisas secundárias, entende? Em que Deus não está. Deus está em Jerusalém aqui? Não. Deus está em Herodes? Não. Deus está na religião? Não está. Deus está nos doutores da lei? Não está. Nas personalidades? Não está. Onde Deus está? No sinal. A leitura é espiritual. Ela é espiritual, coisa que a gente, quem sabe, esquece por vezes, né? O meu maior medo, é um dos meus maiores medos, eu tenho alguns, né? É realmente ser alguém que se dedica tanto ao estudo das Escrituras e esquece de ouvir Deus. Porque Deus fala através das suas Escrituras, mas também Deus fala para a gente através da espiritualidade, do momento de oração, do tempo que a gente está com o outro, do tempo que a gente está em comunhão, do tempo que a gente está em solitude, não é? Buscando em Deus respostas. Quantas vezes Deus fala com a gente dessa forma também? Isso se chama vida espiritual. Entende? Qual é o risco? O meu, pelo menos. É se tornar, quem sabe, alguém muito dedicado no estudo, mas no dia a dia não ouve Deus. Não ouve o que Deus está falando através da vida das pessoas. Não ouve o que Deus está falando através da nossa rotina, dos nossos familiares. Não ouve o que Deus está falando através da vida de outros que estão ao nosso redor, que também buscam a Deus. E a gente pode perder isso de vista quando nós tiramos os olhos da direção que Deus está dando. Entende? A coisa mais estranha que pode acontecer, e paradoxal, é você achar que a vontade de Deus para a sua vida vai vir da igreja. Não vem da igreja, vem de Deus. Que a vontade de Deus para a sua vida vai vir do pastor. O pastor vai dizer uma coisa hoje que vai responder. Vem de Deus. A gente não pode colocar as nossas expectativas ou simplesmente naquilo que é palpável e tangível, sabe? Colocar as nossas expectativas na Jerusalém, no imperador, dos estudiosos. A gente precisa ter olhos espirituais, ouvidos espirituais, um coração aberto para perceber aquilo que Deus está dizendo para a gente, nos dando orientação. Senão a gente fica uma folha em branco, gente. Uma folha em branco, sem realmente lentes espirituais para perceber a ação de Deus no nosso dia a dia. Eu já falei com vocês, mas um exercício que a gente precisa fazer é estar sempre um passo atrás dos acontecimentos, sabe? Dá um passo atrás, não reage de primeira não chega a conclusões muito rápido não. Quando alguma coisa estiver realmente acontecendo, a gente precisa recuar e tentar olhar com os olhos de Deus e buscar resposta em Deus. Por que essas coisas estão acontecendo dessa forma? Porque a gente é muito rápido na reação, a gente é muito rápido nas conclusões. Os magos também. Ora, se vai nascer um rei, eu vou para onde? Onde é que está o palácio real? Jerusalém. Onde é que está a religião oficial? Jerusalém. Então é lá. Aí quando eles chegam lá, a estrela some. Porque as respostas não são assim. A resposta está simplesmente na direção de Deus. E a direção de Deus, ela vai acontecer quando tivermos olhos espirituais para percebermos o que Deus está fazendo. Por isso, recuar sempre. Recuar sempre. Esperar, quem sabe, as coisas se assentarem, fazer uma leitura buscando respostas em Deus verdadeiramente, não na nossa capacidade cognitiva de fazer a leitura dos acontecimentos. A gente erra, e erra feio. Erra no julgamento das coisas, erra no julgamento das pessoas, erra no julgamento que Deus está fazendo, erra na direção que Deus está dando.
E aí a gente quebra a cara, porque Herodes quer matar. Quer matar. Parece devoção, não parece? Onde está o Messias? Para que eu também vá adorá-lo. Ô, resposta de Deus, né? Poderia dizer os magos, olha, a gente saiu de tão longe para encontrar um rei tão devoto. Olha como Deus responde às nossas petições. Nunca estiveram tão enganados, ainda bem que vão sonhar, né? Jesus não disse isso não, mas bem-aventurados os que sonham, né? Pelo menos em Mateus, porque é através do sonho que eles vão perceber que eles estavam numa furada, iam trazer problemas para eles e para os outros, não é isso? Falsa devoção, ela vai vir porque a opção, a resposta de Deus, é a resposta que não é de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, se parece pra caramba com uma resposta de Deus. Parece muito. Mas como é que eu sei então se parece tanto? Porque normalmente a resposta que não é de Deus, ela é muito conveniente. Você já está procurando aquilo. Pô. Na verdade você já decidiu que só pode ter aquela resposta. É só essa que serve. E aí o que o capiroto vai fazer? É isso que você quer? É isso que eu vou te dar. Mas isso produz o quê? Morte, destruição. Percebe? Se Deus te incomodou, se você é alguém que está buscando conhecer os propósitos, os desígnios de Deus, os mistérios de Deus, confie nele, porque é ele que dá a direção. Recue, dê um passo atrás, busque respostas através do Espírito Santo, porque é lá que está realmente a verdade, não é isso? Amém? Amém. Dá para dizer mais aqui, né? Mas eu vou avançar, porque senão eu vou terminar meia-noite isso aqui. Então, o versículo 9 diz que depois de ouvirem o rei Herodes, eles partiram. Eles estão achando que o Herodes está bem intencionado mesmo, né? Mas o Herodes já quer saber, ele já mandou, né? Já pediu para eles mandarem um localizador, né? Manda um localizador quando chegar lá, né? Para eu saber direitinho, né? Com certeza onde ele nasceu, para eu ir adorá-lo. Mas você vai ver no 16 que ele vai, na verdade, mandar é matar as crianças, por isso que ele queria saber, né? Então, ele não manda uma comitiva junto com os magos para não levantar desconfiança, porque ele está mal intencionado, né? Ele fala, não, vocês só chegam lá e depois que fizerem o reconhecimento direitinho, me passa que eu também vou lá com uma comitiva levar uns presentes, né? Então, o 10 diz assim, quando eles saem de Jerusalém, ao verem a estrela, eles ficaram extremamente alegres, porque eles tinham perdido ela de vista. Aí diz o 11, quando entraram na casa, assim, uma coisa que é discutida aqui que eu vou trazer aqui, alguns vão dizer que a luz, a estrela, o astro, ou seja lá o que está acontecendo aqui, parou em cima da casa. Outros vão dizer que não, pairou sobre Belém. E eles perguntando, porque eles são perguntadores, você já percebeu, descobriram mais ou menos onde havia sido o nascimento. A gente não sabe, né? Mas o texto diz que a estrela deu a direção. E quando eles entraram na casa, no 11, diz assim, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Na palavra proskuneos aqui, eles levaram o reconhecimento, né, real de que Jesus era um rei legítimo, né? Então eles se prostram ali e homenageiam. Embora, diz para vocês, Mateus tem muito mais coisa em mente do que os magos entendem, né? Eles não sabem que Jesus é uma divindade nem nada do tipo, embora, né, a própria Roma considerasse os seus imperadores divinos, né? Então não é também impossível achar que os magos percebiam Jesus, a lei de um personagem real, também como algo divino, porque isso era muito comum acontecer nesse período. Mas eles se prostram, e diz que eles adoram a mãe e o filho? Não, só o filho. Só o filho que está aqui, né? Então que fique bem explicado aqui. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois abriram seus tesouros. O que são os seus tesouros? Eles tinham uma comitiva ali, provavelmente, né? Estavam com camelos, servos, né? Não eram 3 reis andando, né, com mochilas, não. Era uma comitiva realmente grande,
levavam caixas, né? E dentro dessas caixas estavam os presentes. Diz que presentes eram esses, né? Abrindo seus tesouros ou os presentes que estavam guardados, oferecendo presentes como ouro, incenso e mirra. Então, era comum esse tipo de homenagem, né? O ouro você sabe o que é. O incenso era um incenso produzido, né, de especiarias do Oriente, caro. Era realmente algo que era difícil de encontrar e que custava. É claro que um presente para rei tinha que ter valor, né? E também a mirra, que você já conhece, que era muito usado para embalsamar e tudo mais. Há quem encontre aqui significados espirituais, como o ouro para o rei, a mirra, ou o incenso, né, para a divindade, e a mirra para a morte de Jesus. Mas na verdade é forçar o texto não está dizendo isso. Você tem outros relatos, outras listas de presentes que tem ouro, incenso e mirra também. Então no final da história o que eles querem é homenagear aquele rei. O que José e Maria vai fazer com isso? Provavelmente, vão dizer os estudiosos, vão vender. E isso vai servir, inclusive, para patrocinar a fuga deles para o Egito, que vai acontecer aqui. Porque se eles estão na casa de parentes, eles vão ter que fugir, eles precisam de recursos. E aquilo ali, mano, valia dinheiro, né? Poderia, quem sabe, financiar aí um tempo longo, que foi o que aconteceu em outras terras. Mas qual é o aspecto aqui? O contraste aqui? O primeiro deles é que quem foi lá reconhecer a realeza de Jesus, adorar Jesus, não foram os judeus, foram os gentios. E isso tem a absoluta certeza que Mateus quer dizer para a gente. Os gentios foram quem reconheceram o rei Jesus, e não os judeus, o que vai se tornar a pedra principal, né, para que a igreja crescesse em universos fora de Jerusalém, como o universo grego, o mundo grego, e chegar até nós, né? Mas tem um segundo aspecto aqui que é interessante, é que os reis persas, eu estou chamando rei por força do ar, tá? Os mágicos, os sábios, os magos, os magói, saíram da Pérsia, da Babilônia, seja lá de onde foi que eles saíram, com uma comitiva, viajaram quilômetros, meses, correram riscos para chegar até aqui e entregar presentes. Percebe isso? Eles não vão até o rei que nasceu para terem benefícios. Eles não vão até o rei que nasceu para alcançarem bênçãos. Eles vão para se prostrar. Entende isso no texto? E depois que eles presenteiam, vão embora felizes, porque presentearam o rei de Israel. Gente, isso aqui, embora seja uma história singela, né, porque conhecemos assim, é de uma profundidade que você não faz ideia. Jesus, ele é o Senhor da glória, ele é o Rei do universo, ele é o Criador de todas as coisas. Que Deus enviou, nasceu criancinha, no meio de pessoas simples, visitado por gentios, e que merece todo o louvor e toda a adoração. Jesus não é um gênio da lâmpada, como eu tanto digo, combatendo, quem sabe, essa teologia, se é que posso chamar de teologia, de que Jesus vai te encher de presente. É você que leva presente, é você que reconhece, é você que se curva, é você que adora, porque Ele é digno de adoração, não nós. Então, no primeiro momento, Deus realmente vai dar o direcionamento quando nós colocamos os nossos olhos nele. Amém? Amém. Não em coisas secundárias. No segundo momento, a direção que Deus nos dá não está situada em nenhum tipo de poder, seja humano, seja religioso. É na percepção espiritual que temos, de que temos o Espírito Santo e que Ele nos guia. E com base nisso tomamos as decisões.
Terceiro momento, Deus se revela para aqueles que se prostram. Para aqueles que se prostram, para aqueles que o adoram, para aqueles que buscam honrá-lo, para aqueles que buscam adorá-lo, para aqueles que buscam presenteá-lo. Esse deve ser o coração de um verdadeiro adorador. Se não for isso, se aquilo que nos move é alcançar cura, é alcançar vitória, é alcançar riqueza, é alcançar bênçãos, se é essa a mola, se é essa a força motriz, se é esse o motor que nos move, nós estamos procurando Herodes. Parece que é Deus, mas não é Deus. Parece que é Deus, mas não é Deus, é você. As respostas que você encontra são suas, não de Deus. O direcionamento é seu, não de Deus. Porque aqueles que buscam em Deus, eles estão buscando porque eles querem conhecê-lo. Entende isso? Conhecer os propósitos de Deus é conhecê-lo. Conhecer os desígnios de Deus é conhecê-lo. É buscar verdadeiramente ter as dúvidas respondidas por aquele que é a própria verdade. E aí adoramos. Adoramos. Não é à toa que o Antigo Testamento fala, e texto que gosto, né? Deus não resiste a um coração, o quê? Quebrantado. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não resiste a um coração quebrantado. O que é quebrantamento, gente? É você vindo com a sua profissão, né? Com camelos, servos, recursos, dinheiro, riquezas, tesouros, sabedoria, conhecimento, astrologia, astronomia. E aí quando você se depara com o Cristo, se ajoelha. Porque pouco importa o seu conhecimento, pouco importa os seus recursos, pouco importa a sua capacidade. É Ele digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. A história do nascimento de Cristo é essa. E o que Mateus quer dizer para a gente é isso. Quando buscamos conhecer a Deus, e se essa é a nossa meta, nos prostramos. E aí ouvimos. E aí ouvimos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?